Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de programação de dispositivo. Hoje vamos tratar do tema polimorfismo, certo? Vamos lá. Nesta aula falarei do polimorfismo, falarei de como programar o polimorfismo, tá? Programando esse polimorfismo e o operador instance of, ok? Bem, o que é o polimorfismo? A capacidade em que um método tem de agir de diferentes formas, dependendo do objeto sobre o qual está sendo chamado, certo? Quando ocorre a chamada de um método, a JVM, que é a Java Virtual Machine, decide qual método invocar, dependendo do objeto instanciado na memória, certo? Vamos entender aqui o que eu estou falando, né, em termos práticos. Bom, aqui eu tenho um diagrama, o ML. Tá? Nesse diagrama eu represento aqui uma classe animal, uma classe genérica, e essa classe animal implementa o método falar, tá? Que retorna void. Tudo bem? Bom, como falei, animal é aqui um animal genérico. Então, não faz sentido implementar falar em um animal genérico. Bom, acontece que quando eu crio uma classe animal, eu acabo inserindo nela atributos e métodos genéricos de animal. Mas o que eu quero mesmo é representar animais. Tá? E aqui embaixo eu criei 3 classes: homem, cachorro e gato. Homem é um animal, cachorro é um animal e gato é também um animal. E eu desejo implementar, né, o método falar. Tá? Bem, quando eu desejo implementar o método falar, aqui está subentendida a ideia de que eu quero também sobrescrever o método falar da classe animal. Certo? Bom, como está informado abaixo, as subclasses sobrescrevem o método falar. Bem, aqui vem, né, um princípio, né, do programa, né, do polimorfismo, certo? O polimorfismo, ele permite à linguagem a flexibilidade da chamada de métodos, né? Bom, e como é que é essa flexibilidade, né? Bem, existem situações em que desejamos que o mesmo método, ou seja, a mesma assinatura, ela se comporte diferente dependendo do objeto instanciado. Bom, isso foi uma necessidade, né, do entendimento do que seja, né, o polimorfismo. Ou seja, veja só, o mesmo método se comporta de forma diferente. Então, o mesmo método assume formas diferentes, tá? Dependendo de quem esteja instanciado, né, para aquele tipo de dado, certo? Para aquele método. Vamos entender na prática, vamos entender mais um pouco onde é que eu quero chegar, tá? Bem, imagine que você tem a classe animal, né, como eu falei anteriormente, e ele tem um método falar, tá? Bem, e eu crio a classe homem, que estende animal e sobrescreve o método falar. E quando eu chamar o método falar, o que é que o homem vai dizer? Olá, né? Bem, que eu também agora estendo, crio uma classe cachorro, também estendo, né? Eu herdo de animal, uma relação de herança, e também chamo o método falar. Só que em cachorro ele vai exprimir, né, o que? Au, certo? E quando eu também, né, crio uma outra classe, a classe gato, essa classe gato também herda de animal e né, também implemento o método falar. Só que o método falar na minha classe gato é miau, certo? Bom, então, a princípio, né,
Isso nós já tratamos, né? Que eu tenho classe homem, cachorro e gato, que há uma relação de herança com o animal e que eu sobrescrevo aqui os métodos falar. Os métodos são os mesmos, mas com comportamento diferente. Tá? Bom, como é que eu posso agora estar aplicando o conceito de polimorfismo nesta situação? Bom, vamos avançar aqui. Bem, então, novamente, eu tenho a animal, a nil homem, tá? E a ponto falar. O que você espera que aconteça quando eu faço essa construção? Animal A igual a nil homem e A ponto falar. Você sabe que homem é do tipo animal. Então, é possível, né, criar uma variável do tipo animal e essa variável receber um objeto, né, do tipo homem, porque o homem é um animal, então cabe perfeitamente em A um objeto do tipo homem, da classe homem, então eu posso falar, escrever A ponto falar, e aí tudo bem, então vai falar olá, né? Bem, aqui a instância é referenciada pela variável do tipo animal, né? E a minha subclasse homem é sempre do tipo da superclasse, pois homem é um animal. Então, como eu falei, isso é perfeitamente possível. Tá? Então, o que é criado na memória é um objeto do tipo homem, certo? Então o que eu vou colocar, né, na memória é aqui o objeto do tipo homem. Tá? E quando eu chamar a ponto falar, eu vou estar chamando o método que retorna olá. Né? Muito bem. Bom, então, imagine só, eu tenho aqui animal, dentro de animal eu coloco um homem, né? E com isso eu consigo implementar, né, meu método falar, só que agora ele fala olá. Tá? Muito bem. Bom, agora eu crio o mesmo animal, só que agora, né, eu estou criando na memória um objeto do tipo cachorro. É possível? Sim. Por quê? Porque cachorro, né, também é um animal, certo? Então eu posso muito bem criar cachorro. E quando eu falar a ponto falar, o que eu vou ter? Eu vou ter criado na memória um objeto do tipo cachorro. Estou colocando lá na minha memória este objeto, tá? E quando eu executar, vai falar au, certo? Bom, agora estou novamente, né, criando na memória um objeto do tipo gato. Na variável do tipo animal, né, e quando, né, eu chamar o método a ponto falar, o que eu vou ter? Quando eu chamar o método falar, eu vou ter miau. É isso? Então você verifique que ao criar as minhas variáveis, eu coloco 3 objetos diferentes. Num eu coloco o homem, numa outra eu coloco animal, cachorro, e na outra eu coloco outro animal, gato. Qual é o conceito que eu quero trabalhar? Né? O resultado aqui, né, da chamada do método falar, ele é definido pelo objeto instanciado pelo operador new. Então, falar aqui vai depender de quem? Do objeto instanciado, né, pelo meu operador new. Tá certo? Finalizando, o método invocado é determinado pelo tipo de objeto que está armazenado na memória e não pela variável que está sendo utilizada para referenciar o tipo. Veja só, eu estou utilizando a mesma variável, o tipo animal. Então não é o tipo aqui que define, né, o método que está sendo invocado. O método, a definição do método que está sendo invocado é determinada aqui pelo tipo do objeto que está sendo armazenado na memória, certo? Então, o A aqui
onde é que está a ideia do polimorfismo? A ideia aqui é o A pode ter várias formas, vários comportamentos. A mesma variável tipo A, ora pode se comportar como A falar de um homem, né, do tipo homem, pode se comportar como se fosse um cachorro ou como se fosse um gato, tá certo? Essa é a ideia que o Java traz, tá, do conceito de polimorfismo, certo? Vamos retornar aqui um pouco, tá, aqui nos slides, tá, para ver, né, o que é o polimorfismo. Polimorfismo é a capacidade que um método tem de agir de diferentes formas, dependendo do objeto sobre o qual está sendo chamado. Então, o método falar age de diferentes formas, vai depender do objeto que está sendo, né, chamado ali, objeto que está sendo instanciado. Quando ocorre a chamada de um método, a Java Virtual Machine decide qual método invocar, dependendo do objeto instanciado. Tá certo? Está entendido esse conceito agora? Né? A partir, né, desta demonstração. Certo? Espero que tenha ficado claro, né, a ideia do polimorfismo. Tá bom? Bem, então eu quero chamar a atenção para algumas questões do polimorfismo. A primeira questão que eu quero falar agora é a seguinte. Pronto. Vamos supor que você tem a sua classe animal. Sua classe animal implementa que ela tem o método falar. E você cria uma outra classe, homem, e implementa, né, o método falar. Essa sua classe homem herda de animal e você implementa o método falar. Então, você sabe muito bem que animal A e o homem, quando eu chamar a ponto falar, vai, né, falar olá. Bom, isso você sabe. Mas agora imagine que eu crie a classe homem, tá, que herde aqui de animal, mas além do método falar, eu também implemente um outro método no homem, calcular. Bom, o que vai acontecer quando eu fizer essa construção? Observe que em animal só tem, né, o método falar, é explicitado. Tá? Então não existe outro método em animal, né, aqui nessa representação. O homem aqui não, aqui tem o método falar, sobrescrito, e tem aqui também um outro método diferente, o calcular. Tá? Bom, então vamos lá. O que acontece se eu fizer a seguinte construção? Animal A e o homem, tudo bem? A ponto calcular. O Java vai dizer que o método A ponto calcular ele não existe. Animal não implementa o método calcular. Então, quando eu tentar chamar calcular, né, para o tipo A animal, não existe o método calcular. Tá? Ele não consegue localizar esse método calcular em A. Tá? Porque em A o que tem é toda, né, a estrutura aqui de animal. E eu consigo colocar em A quem? Toda a estrutura, né? A implementação do objeto homem que se encaixa aqui dentro de animal, certo? Então o método A.calcular né, não existe para a minha classe, né, quando eu tento fazer essa construção. Bom, acontece que eu posso querer fazer essa construção. Eu posso querer chamar o método calcular a partir de A. Bem, existe uma forma de fazer isso, certo? A forma é a seguinte. Você cria animal A, o homem, certo? Bom, depois eu vou criar uma variável do tipo homem. Essa variável do tipo homem tem, né, falar e calcular. E vou pegar a minha variável A e vou fazer um cast, né, de A. Ou seja, eu vou transformar que o A seja agora do tipo homem. Tá?
Não sei se vocês lembram que eu falei do cast, quando você transforma, né, um double para inteiro ou inteiro para double, tá? Então, quando você transforma um tipo para o outro, evidentemente que tem muitas vezes consequências, certo? Mas vamos aqui à nossa implementação. Quando eu tenho a minha variável do tipo A e faço que ele, faça um cast para tipo homem, o que é que acontece? Acontece que H, que tem o método homem, eu possa incluir, tá? Agora essa chamada aqui, ponto calcular. Então, quando eu colocar H ponto calcular, eu consigo executar perfeitamente. Mas dessa forma aqui, tá? O Java não aceita. Então, você criar um tipo A e colocar, um objeto aqui tipo homem e tentar acessar o método calcular. Esse método calcular, ele não é o quê? Ele não está presente, né? Ele não é uma sobrescrita. Você vê que eu não estou sobrescrevendo esse método homem. Então, essa chamada aqui não é, tá, aceita, tá? Pelo Java, certo? Bom, isso é uma questão que eu queria colocar, porque pode muitas vezes a pessoa achar que ela vai poder chamar o calcular, diretamente aqui, na variável que ele, criou, mas, tem que ter cuidado que não é possível, tá? Então agora, tá? Eu tenho que um animal A que está sendo o quê? Está sofrendo aqui um cast, Para quem? Para um tipo homem, onde o homem agora, essa animal vai se transformar agora numa nova variável que vai ter o homem, que está indo aqui, ó, o que está indo é esse aqui. Ele está acrescentando, além do homem, ele está acrescentando mais o calcular, tá certo? Tá? Então a variável H, ela tanto tem acesso ao falar quanto ao calcular. Bom? Então espero que tenha entendido isso. O tipo pelo qual o objeto é referenciado determina quais os métodos e ou atributos podem ser invocados. Então, o tipo pelo qual o objeto é referenciado determina quais métodos e ou atributos podem ser invocados. Bom, então eu tenho aqui o A, que é do tipo animal. Então, a partir deste tipo animal, eu vou, determinar quais os tipos, quais os métodos ou atributos podem ser invocados. Aqui, de cara, eu vou poder invocar o método falar. Tá? O calcular, não. Tá certo? Então, dependendo desse tipo aqui, é que eu vou conseguir realmente determinar quais são os métodos e atributos que podem ser invocados. Certo? Muito bem. Bom, eu quero falar agora do operador instance of. Tá? O operador instance of é utilizado para verificar se um objeto pertence a uma determinada classe. Então, vamos aqui. Então, eu tenho um tipo A, tipo animal, que recebe aqui um homem, um objeto do tipo homem. Bom, A é um tipo de homem? A gente poderia dizer assim, é uma instância de homem? Sim, é verdade. A, mesmo que seja do tipo animal, é uma instância de homem. Certo? Eu posso também dizer que A, animal, é uma instância. A é uma instância de animal? Também, porque A é do tipo animal. E nós sabemos que homem é também um animal, tá certo? Se o homem é um animal, o A também é uma instância de animal, tá certo? Bom, eu pergunto, A é uma instância de cachorro? Não, A não é uma instância de cachorro. A é uma instância de homem, Bom, outra pergunta é, A é uma instância de objeto? Sim, porque A de object, tá? Desculpe. A é uma instância de object? Sim, A é uma instância de object. Por quê? Porque, como eu falei, pessoal, o animal aqui no nosso caso é a superclasse.
E toda classe que não herda de ninguém herda de objeto. Então A é uma instância de objeto. Certo? Muito bem. Então, quando é que se usa o instance of? Ele é usado normalmente antes de realizar um cast, tá? Para garantir que a operação é válida. Tá? Então, aquele cast que eu mostrei no slide anterior, você pode estar checando se um tipo, né, A, é um objeto, né, de um outro tipo, tá? Outra classe. Tá? Se um tipo A é uma instância de uma outra classe, de uma classe que você quer saber se ele é. Para fazer um teste, você pode, a partir desse teste, né, fazer, né, o casting, tá? E garantir a operação, certo? Espero que tenha entendido a parte do polimorfismo. Ela é uma parte importante da linguagem de programação orientada a objeto. Ela tem uma relação forte com a questão da herança, que você pode observar, né? E ela facilita o desenvolvimento de certos códigos, tá bom? Espero que tenha entendido. E na próxima aula vamos fazer a nossa parte prática, tá certo? Então, até mais, pessoal.